E hoje caiu como uma bomba essa informação sobre PP. PP estaria por receber uma proposta para se transferir para o Wolfsburg da Alemanha. Marcelo Salzano no final da manhã trouxe essa notícia e depois disso muitas informações foram sendo colhidas e eu venho aqui para passar o entendimento do Grêmio sobre as propostas que estão chegando ou as sondagens que estão chegando lá no Grêmio. Lembrando que de todos os clubes brasileiros, e essa é uma informação legal para os gremistas, o Grêmio é o clube com maior espécie de visibilidade. Por quê? Porque tem os melhores ativos, tem 4 jogadores jovens, jogadores de talento, jogadores com muita força e visibilidade. E isso é natural para os bons times. Quando se tem jogadores assim, é natural que ele receba mais sondagens e mais propostas. E o entendimento do Grêmio sobre as propostas em cima de PP, em cima de Everton, é muito interessante e nós vamos falar a partir de agora sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Perguntei para alguns dirigentes do Grêmio como que ele via, ou como que eles viam a questão das propostas e como que o Grêmio vai desenvolver para não rasgar o seu planejamento. E eu falo rasgar o seu planejamento por um motivo muito simples. Como funciona isso? O Grêmio desenvolveu no curso desses anos uma forma muito legal de desenvolver, de montar o seu trabalho. Como era feito? Tinha o Wallace. Quando foi liberar o Wallace, sabia-se que tinha o Arthur chegando. Quando o Grêmio foi vender o Arthur, sabia que tinha o Matheus Henrique chegando. Então o Grêmio não perdeu continuidade técnica no seu time principal, porque sabia disso. Isso aconteceu também com o homem lá da frente, com o Pedro Rocha. Quando foi vendido, o Grêmio sabia que o Everton estava chegando. Quando o Luan foi liberado, por que o Luan foi liberado, entre outros motivos? Porque sabia que tinha Jean-Pierre. E quando começou essa negociação envolvendo o Everton, o que se sabia? Se o Everton for, tem o PP. E o Grêmio fez isso de maneira brilhante nos últimos anos. Então quando surge a informação, e essa é a informação da hora, que o Everton está muito bem encaminhado para ser negociado para o Napoli, e que existe já uma proposta também importante, também de altos valores, para o PP, naturalmente se diz o seguinte, o que aconteceu que o Grêmio está rasgando seu planejamento? E é sobre isso que nós temos que falar. Quando a gente conversa com dirigentes do Grêmio, a história é a seguinte, ou 2 propostas gigantescas, que levem os 2 sem contestação, ou não vai os 2, vai um. E isso é interessante de se discutir, porque o Grêmio precisa vender um deles. O Grêmio precisa fazer esse caixa em cima da venda de um dos jogadores. E neste momento, essa é a informação. Ou chegam 2 propostas gigantes, ou não vai sair um deles. Um deles fica. O Grêmio não vai perder a visão para o jogo, a visão para a parte técnica. O Grêmio não abre mão de continuar competitivo e sabe que se perder os 2, vai perder força. Então é muito interessante essa análise, muito interessante essa avaliação, porque isso define um pouco o trabalho que está sendo desenvolvido. É a partir deste momento que a gente pode conviver com o que está acontecendo. Seriam mais de 25 milhões por Everton, que representaria o Grêmio aí na casa de 15 milhões de euros, e o PP, que a proposta do Wolfsburg, como disse o Salzano, deve chegar em torno de 15 milhões, o que daria perto de 10 milhões para o Grêmio. Me parece que desses aí a tendência é que vá o Everton e o PP fique, salvo se a equipe do Wolfsburg chegar com mais dinheiro. Dificilmente o Grêmio vai vender os 2. E o interessante é isso. O que pode acontecer, que aí é muito ruim, é se as propostas forem muito baixas. Porque o Grêmio precisa vender um. O Grêmio precisa vender um jogador. E entende que na casa de 15 milhões, 16 milhões para o Grêmio conseguiria resolver os problemas financeiros. Então, neste momento, também perder, chegar uma proposta muito ruim por qualquer um deles, também complica. Então é interessante a gente fazer essa avaliação, mas lembrando, o Grêmio não rasgou o seu planejamento, o Grêmio não vai vender os 2 jogadores, salvo se chegar 2 propostas irrecusáveis, gigantescas por eles. Porque o Grêmio não abre mão da parte técnica, não abre mão de desenvolver o trabalho a partir também desse quesito. Não é só do lado das finanças que o Grêmio está pensando, o Grêmio pensa sim na parte técnica também, o que sempre é interessante e que o torcedor naturalmente gosta e valoriza muito. Então, a notícia é essa,
ou vem muito dinheiro ou vai um só, porque os dois o Grêmio não vai liberar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.